Vamos, então, ao doutor Macedo. O doutor Macedo, Manuel Cláudio Mota Macedo, é da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. Eu tinha ouvido falar muito dele, não o conhecia pessoalmente, conheci agora por causa do projeto, sobretudo agora na cooperação estabelecida entre a Liga do Araguaia e a Embrapa Gado de Corte. Nós fizemos, Liga do Araguaia com a Embrapa Gado de Corte, um acordo de cooperação durante 2 anos. Eles trabalharam com dois cases que representam um pouco esse universo da Liga do Araguaia. O case da Fazenda Água Viva e o case da Fazenda Roncador, que são 2 extremos, 2 situações bem diferentes de um e outro, e eles trabalharam com esses 2 cases para chegar exatamente onde vão nos apresentar hoje, que são os resultados das recomendações da Embrapa Gado de Corte para efeito de elegibilidade dos modelos de reforma e restauração de pastagem e o modelo de integração lavoura-pecuária para efeito de atendimento do protocolo CARD de baixo carbono, que ainda nem foi lançado, vai ser lançado agora, meados do ano, e nós já estamos nos antecipando e trazendo para falar conosco o doutor Macedo. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc, mestre em Agronomia pela USP, doutorado em Soil Science of North Carolina State University em 83, pesquisador da Embrapa desde 1976. Vocês observem aí a trajetória e a bagagem do Dr. Macedo. Tem larga experiência na área de agronomia, com ênfase em adubação do solo, atuando principalmente em cerrados, latossol, integração lavoura-pecuária, carbono no solo. Doutor Macedo, muito obrigado por sua presença, para nos enriquecer com o resultado de todos esses anos de rica contribuição ao conhecimento nessa área. Fica à vontade e lembro o pessoal de usar os canais privativos que tem para encaminhar as perguntas que serão formuladas ao final pelo Raul. Doutor Macedo. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Pelo menos eu estou ouvindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Pedreira. Obrigado aos proprietários das fazendas Água Viva e Roncador, né? E a todos os produtores da Liga do Araguaia pela oportunidade de poder dirigir a todos vocês, né? Eu gostaria de parabenizar o Roberto Stonff pela apresentação que ele fez anteriormente. Um desafio bastante grande, um trabalho muito grande de amostragem, né? Um pouco diferente do que nós vamos falar aqui, mas bastante pé no chão. Gostei, viu, Roberto? Gostei bastante da sua apresentação e, naturalmente, que o nosso universo de amostragem que nós trabalhamos foi foram 2 cases, como o Pedro explicou, então, mas nós estamos alinhados, nós não estamos fora da linha de raciocínio, estamos mais ou menos dentro da mesma linha de raciocínio. Muito obrigado, doutor Macedo. Eu gostaria de colocar na tela a apresentação e deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo, não? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Como é que retorna? Porque eu não estou. Esse Zoom é um pouco novidade para mim com relação a. Fique tranquilo, doutor Macedo, não tem pressa, temos tempo. Fique tranquilo aí para conseguir colocar e compartilhar a tela. E agora? Aí, agora sim, está bem claro, recomendações gerais visando uma produção agropecuária sustentável e manejo adequado da qualidade do solo. Fica à vontade. Eu estou mais ou menos como aquele indivíduo que estava lutando com o outro em cima de um prédio, né? E um deles caiu no chão e o outro caiu em cima de um caminhão de pluma, né? Esse do caminhão de pluma fui eu. Então, eu saí do caminhão, juntou aquele povo todo no entorno do outro que tinha se machucado. O que aconteceu?
que aconteceu. Eu só tirei a poeira, falei, não sei, eu estou chegando agora, né? Então, eu não tive a oportunidade de estar presente nas duas fazendas, por razões de trabalho, eu estava envolvido com outros trabalhos, né? E então os meus colegas, o Roberto Giolo de Almeida, aqui da Embrapa Gado de Corte, e o Eduardo Assad, lá da Embrapa Informática, Agropecuária, foram até lá, mas nós estabelecemos um plano conjunto e foi feito exatamente como combinado, né? Então, o Roberto teve a gentileza, inclusive, de adiantar algumas transparências, que eu estou trabalhando num outro evento aí que está demandando bastante tempo também. Então, ele é meu sócio nisso aí. Então, o termo de referência, foi assinado um termo de referência entre o Grupo Roncador e a Embrapa, na Fazenda Água Viva, em 11 de novembro de 2017. Em janeiro de 2019, então, foram feitas amostragens, inicialmente, na Fazenda Água Viva, né, no município de Cocalinho, no Mato Grosso. Nós fizemos uma amostragem marcada, como vocês estão vendo aí, georreferenciada, de propósito, porque nós tínhamos a intenção de e retornar depois de algum tempo para refazer essa amostragem. Então, por força das circunstâncias, da pandemia e tudo mais, nós não tivemos condições de retornar nesse mesmo local. É o rapaz da pizza que está tocando. Brincadeira. Então, nós não pudemos, mas nós fizemos uma amostragem, então, georreferenciada, né? Inicialmente, foram feitos 5 pontos de amostragem, um ponto de amostragem central, onde foi feita uma coleta de anel deformável, para a gente saber a densidade, e as outras amostras foram feitas para efeito de fertilidade e medida de carbono. As amostragens foram feitas de 0 a 40 centímetros, de 10 em 10 centímetros, né, em 3 sistemas bastante distintos, um de uso, que foi o cerrado nativo, um de pastagem recuperada há algum tempo, e o outro com a pastagem recuperada já há mais tempo, né, e bem manejada. Então, vocês aqui têm uma visão como é que foi feita a amostragem na vegetação, inicialmente numa pastagem, né, depois na vegetação natural, depois numa outra pastagem, na pastagem recuperada. A análise de solo dessa fazenda, da Fazenda Água Viva, mostrou aí o seguinte. Primeiro que nós estamos diante nas 3 áreas que foram trabalhadas, nós estamos diante de um solo bastante arenoso, né, cujos teores de argila são menos de 15%. Os próprios teores de carbono estão, vamos dizer, são considerados baixos. Eu coloquei aí embaixo da tabela essa observação aqui, baixo, médio, adequado e alto, né? E depois, que são os teores de carbono. E abaixo, os teores de estoque, que são considerados baixo, médio e alto, para a profundidade de 0 a 20 centímetros, considerando os estudos que são feitos na região, no bioma cerrado. Então, esse é um trabalho feito por muitos anos pelos colegas da Embrapa Cerrado. Então, nós aproveitamos a experiência deles e estamos utilizando essa tabela como referência para a região do bioma cerrado. Então, nós consideramos, quando nós chegamos no lugar, fazemos uma análise de solo e verificamos que os teores de carbono estão abaixo de 0,43, por exemplo, nós consideramos que esse solo está com os teores baixos de carbono. Então, a Fazenda Água Viva está no limite, né? Estamos aí, inclusive, na vegetação natural no limite. E o estoque de carbono também está sendo considerado relativamente baixo, né, nesses 3 casos que nós trabalhamos. No entanto, né, quando a gente faz uma verificação comparativa, né, de 0 a 40 centímetros, agora calculando o estoque de 0 a 40,
nós verificamos que a pastagem recuperada de 2 anos e a pastagem recuperada e bem manejada de 5 anos, elas têm um diferencial em relação à vegetação nativa de 2% e 8%, respectivamente, tanto que o Roberto Stamp mostrou aí, né? Então, para vocês verem que os números estão bastante dentro aí da realidade, né? Realmente, esses números são bastante discutíveis. Depois eu vou mostrar uma outra tabela de uma experiência nossa, de um experimento de longa duração, para vocês verem a proximidade dos números, né? E o Roberto fez uma outra conta aí, em termos de carbono equivalentes, levando em consideração 2 anos e 5 anos, né? E com os dados que a Fazenda forneceu da lotação média ao longo dos 2 anos, na pastagem recuperada e na pastagem recuperada e bem manejada, que só esse estoque de carbono seria suficiente para mitigar aproximadamente 66% da emissão do metano dos animais e 69% no caso da outra pastagem bem manejada. Ele usou aí como fator de emissão por volta de 1.500 quilos de CO2 equivalente, que é um número muito parecido com o que o Roberto mostrou aí também. Se eu não me engano, foi 1.580, alguma coisa assim, né? E no caso aí, nós não consideramos só a emissão de carbono. Se nós formos um pouquinho mais exigentes e incluirmos aí mais fezes e urina, eventualmente também 50 quilos de N, qualquer coisa assim, nós vamos diminuir um pouquinho esse poder de emissão de 66%, talvez para uns 51%, 52%. Nós estamos falando aqui de mitigação da emissão do carbono. Nós estamos falando de produção de carne com baixa emissão de carbono. Nós não estamos falando de neutralização total de carbono. Vamos tocar nesse assunto mais lá na frente, né? Muito bem. Posteriormente, então, foi feito, no case número 2, na Fazenda Roncador, já mais ao norte, em Querência, foram feitas amostragens na floresta nativa, numa pastagem degradada, e em 6 diferentes sistemas produtivos, né? Um leque um pouquinho maior, né? Nesse caso, nós procuramos ter um pouquinho mais de cuidado aí para fazer análise e observamos que, primeiro, os teores de argila da Fazenda Querência são praticamente quase que 3 vezes mais os teores da Fazenda Água Viva. Então, é um outro universo, é um pouco diferente. Era de se esperar que nessas condições, né, principalmente por conta do teor de argila, nós tivéssemos também teores de carbono e o próprio estoque de carbono fosse mais elevado. Acho que nós estamos bem felizes em escolher duas situações bastante distintas para mostrar o potencial que existe quando você maneja adequadamente o pasto ou introduz sistemas que podem intensificar a situação. Então, de uma forma geral, se a gente trabalhar na média, nós verificamos aí que nós estamos no limite da textura média para a textura argilosa. A textura argilosa começa com 36% até 40%. Acima de 40% é muito argilosa. Então, desde a floresta nativa aí do FN até os demais sistemas estão com exceção dessa B10, que é uma braquiária com 10 anos de uso, os demais, os números são extremamente parecidos. Então, tudo muito próximo, é uma área bem uniforme para efeito de comparação. Se nós verificarmos agora uma outra coisa, que nós estamos falando só em carbono, mas eu gostaria ainda de estressar um pouquinho mais esse outro ponto, e possivelmente nas perguntas talvez a gente vá aprofundar um pouquinho mais isso, que é o seguinte: nós estamos falando em carbono, mas o carbono ele não vive sozinho, certo? O carbono também é função de uma série de outras providências, de outros tipos de manejo que nós fazemos na propriedade agrícola.
desde insumos até o manejo do pasto, o manejo dos animais e assim por diante. Então, quando nós verificamos lá atrás, na Fazenda Água Viva, se nós verificarmos lá na Fazenda Água Viva, vamos verificar esse número aqui, ó. Teor de fósforo, por exemplo. Você vê que está variando da vegetação nativa para o pasto e tal, 2,2, 2,9. Isso aqui, para um solo arenoso, é muito baixo. Tá? Quando nós vamos lá agora para a Fazenda Roncador, né, os números são mais elevados, mas mais elevados aonde? Aonde nós estamos manejando pasto que recebe adubação de manutenção, esse PM10, e nas áreas de integração lavoura-pecuária. Né? Nos pastos de braquiária 10 anos e no pasto degradado, nós estamos até mais baixos, né, em termos que a Fazenda Água Viva. Então, vamos lembrar que a qualidade do solo ela é formada por um conjunto de parâmetros, que não é só o carbono. O carbono eu considero a sua expressão maior, porque ele é a função de uma série de outras coisas. Tá? Você tem a propriedade física do solo, que é a textura, e depois você tem as propriedades químicas do solo. Dentro das propriedades químicas, você tem a matéria orgânica, o carbono, que ela gira também em função dos outros parâmetros lá, que são indicadores do aumento ou do decréscimo da questão do carbono. Tá? Agora, quando nós passamos, então, a olhar os teores de carbono, de fato, nós vamos verificar que, em termos de teor de carbono, quando nós analisamos a Fazenda Roncador, nós vemos que nós estamos muito mais próximos, né, dos níveis, inclusive, adequados, dos níveis adequados considerados na faixa. E isso vai ser uma das referências que nós vamos utilizar no nosso programa de carne baixo carbono. Né? Uma das grandes discussões que nós temos é sempre qual é a linha de base e tal. Se nós ficarmos perdendo muito tempo com isso, qual é a linha de base, nós não vamos sair do lugar. Então, nós temos que usar algumas tabelas de referência, como 1.0, e a partir daí nós vamos trabalhar. Então, vejam vocês que, mesmo a pastagem degradada, vocês vejam 0,10, 0,20. Se vocês fizerem uma médiazinha aí, dá 1,10. 1,10, mesmo a pastagem degradada, ela está com níveis aparentemente médios de carbono. Tá? Então, para a entrada, por exemplo, no programa de baixo carbono, se o indivíduo tiver com teores baixos ou teores médios, não é limitante. A entrada não é limitante. Daí para frente, a cada 2 anos, são feitas auditorias, etc., etc., e o proprietário, o indivíduo, a fazenda, ela vai ter que adotar algumas práticas para que ela faça fazer isso. Tá? Deixar a pastagem, só a pastagem lá, e não adotar outras medidas que precisam ser tomadas em relação ao manejo da pastagem, em relação ao manejo animal, tá? Todas essas outras práticas e ao manejo do solo, o indivíduo não vai aumentar o carbono. Não vai aumentar. Certo? O estoque não vai subir. Nós somos ainda beneficiados com a santa braquiária, tá certo? Cujo sistema radicular é um grande impulsionador do aumento de carbono no solo. Isso é uma bênção que nós temos e que está sendo utilizada hoje em todos os sistemas integrados. Então, o sistema integrado, o que caracteriza o sistema integrado? A integração lavoura-pecuária. Você tem a lavoura como um mecanismo de melhoria das propriedades químicas do solo. Uma forma de você minimizar os custos, né, amortizar os custos através dos investimentos que você faz, pagá-los com a venda dos grãos, tá? E quando você entrar com a pastagem, você também não pode abandonar a pastagem. Eu vou agora ficar 3 anos de pastagem e não preciso mais fazer adubação de manutenção. Não é assim. Tá certo? Porque quando nós trabalhamos num sistema integrado, nós temos que sincronizar os organismos, os mecanismos todos, para quando nós voltarmos com a lavoura, nós estarmos próximos das necessidades da lavoura. Se isso for feito, nós estamos trabalhando em direção à sustentabilidade.
e, com certeza, os nossos teores de carbono, os nossos estoques de carbono estarão subindo. Então, olhando agora os estoques de carbono, por exemplo, da Fazenda Roncador, nós vamos verificar aqui, primeiro, olhando o estoque de 0 a 20, não é? O estoque de 0 a 20, nós vamos verificar que os níveis estão, né, de médio a adequado. Né? De médio a adequado, em várias das oportunidades. Quer dizer, mesmo o pasto degradado, ele está situado no nível médio. Agora, os pastos que são bem manejados, como esse PM10, ele está dentro do nível adequado, sem sombra de dúvida. Né? E as integrações também estão, com exceção desse ILP15, que eu precisaria conhecer um pouquinho mais da história. Eu não sei exatamente qual é a história desse sistema, né? Como é que ele está sendo feito, se isso é soja por muitos anos, se está faltando pastagem aí. O que eu posso dizer é o seguinte, o pasto é indispensável, só o pasto, depois da soja, depois pasto, etc., não é de todo mal, mas é muito melhor se nós tivermos soja e pasto pelo menos por 2 anos. Pelo menos por 2 anos. Nós aumentamos o teor de carbono, quebramos os ciclos de pragas, de doenças e etc. Então, ao mesmo tempo que eu estou comentando aqui, eu já estou já dando direções em termos, fazendo alguns comentários em relação a recomendações que nós vamos ter mais ou menos lá na frente. Então, como consideração do resultado aqui da Fazenda Querência, por exemplo, em Querência, supondo que o PM10 tenha 10 anos de uso e de abertura, comparando com a vegetação natural, houve um acréscimo de 8,7 megatoneladas, né, de carbono na camada de 0 a 40 centímetros. Isso corresponde a 31 megagrama de CO2 equivalente, ou uma taxa de acúmulo de 3,5 toneladas, né? Megaquilos, né? Vamos dizer 3,1 toneladas de CO2 equivalentes. Eu costumo raciocinar melhor em termos de carbono por hectare ano. Eu tenho isso na cabeça, então eu coloquei aí 0,87. Então, vocês estão vendo que esse número, eu pus uma interrogação lá, pedi para o Roberto botar essa interrogação, porque eu não conheço bem a história desse PM10. O que foi feito exatamente ao longo desses anos todos aí nesse PM10. Mas esse é um número bastante próximo, né? Essas variações aí de 0,4 a 0,8, né, toneladas de carbono por hectare anos, né, e nesse caso específico, seria capaz de neutralizar a emissão de metano de aproximadamente 2,1 UA por hectare ano, levando como consideração a emissão de metano por cabeça de 1.500. Como aí, nesse caso, nós temos se tivermos integração ou adubação nitrogenada, provável que isso diminua talvez uns 30% a 40%. Então, talvez a gente esteja, vamos dizer assim, neutralizando talvez aí 1,6, 1,7 UA por hectare ano, se isso for verdadeiro, porque a gente não conhece toda a história, aqui nós não tivemos acesso a todas essas informações. Tá? Mas vocês acham que isso é mal? Não, eu acho que isso é muito bom. Não acho isso mal, não. E já vou dizer outra coisa para vocês aqui, que o Roberto adiantou lá, e eu já vou falar aqui. Se vocês quiserem neutralizar, garantir a neutralização, plante árvore. Só com o passo integração lavoura-pecuária, vocês vão neutralizar, em algumas situações, no início do estabelecimento do sistema, e em algumas situações específicas. Na média de muitos anos, vocês vão trabalhar com baixo carbono, não com neutralização de carbono. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal. Porque à medida que você intensifica, você também usa mais insumos. E insumos trazem mais CO2 equivalente para o sistema. Tá?
Bom, áreas mais antigas, como LP1 e LP2, estão em condições superiores também à vegetação natural e às pastagens mais velhas quanto ao estoque de carbono, indicando adequada condição de manejo. Então, existe um caminho, está aprovado. E veja que nós fizemos 2 cases só, não tivemos um trabalho como o Roberto fez. Fomos lá, tiramos o sanguinho da veia só, e mandamos para o laboratório, né? Precisaríamos examinar mais profundamente, mas isso aí já está dando uma ideia para nós do que está acontecendo lá. Bom, eu gostaria de mostrar esse slide para vocês, porque todo mundo fica em dúvida, que nós também temos, né? Essa primeira porção que está marcada com essas linhas vermelhas, aí, com as letras verdes, são pastagens de braquiária decumbens que estão sendo manejadas há 16 anos. Isso foi no ano de 2010. Hoje elas estão com, para mais 10 anos, são 26 anos. Eu ainda não tenho esse cálculo para agora, mas ela no campo está até hoje lá, dessa maneira. Tá? Então, elas estão com um estoque aproximado de 150 megagramas por hectare até 1 metro de profundidade. Isso aí até 1 metro de profundidade, certo? Então, elas estão com um acúmulo médio de 0,38 megagramas de carbono por ano, por hectare ano. E isso corresponde a 1,35 megagramas de carbono equivalente por ano. Então, em termos de número de animais que podem ser mitigados por isso, aí tem três tipos. Aí tem doce de leite, doce de abacate e doce de mamão. 1.500, 1.800, 2.000 quilos de emissão de CO2 equivalente em termos de animal. E como existem várias possibilidades aí de emissão, então nós variamos aí de 0,9 animal até 0,7 animais, de 0,9 até 0,7 a capacidade de emissão. E vejam que isso é um pasto de braquiária decumbens, que está sendo manejado de uma forma adequada, sem excesso de lotação animal e com reposição de nutrientes modicamente, não nada. E a braquiária decumbens, como vocês sabem, é um pasto com uma produção animal intermediária, né? Ela está aquém do que um marandu pode produzir, aquém do que um mombaça pode produzir, né? Uma produção animal aí que deve estar por volta de 350 quilos, 360 quilos de peso vivo por hectare ano, aproximadamente. Já a linha de baixo, a linha azul, é a linha de braquiária brisanta, num sistema de integração, onde a gente faz soja por 1 ano, L1, soja 1 ano, e 3 anos de pastagem de braquiária brisanta. Então, vocês vejam que o acúmulo, primeiro que o potencial produtivo da braquiária brisanta é muito diferente. O próprio sistema radicular dos dois são diferentes. O sistema radicular da braquiária brisanta marandu é muito mais profuso, mais grosso, mais profundo, e ele provavelmente, assim, em termos comparativos, ele deve girar ao redor de uns 30%, 40% superior ao da braquiária decumbens. Por volta disso, não é? Então, vocês veem que a contribuição dele tem sido quase que o dobro do outro sistema. A produção animal aí também é maior. Enquanto lá na braquiária decumbens nós estamos produzindo 11, 12 arrobas por hectare, aqui nós estamos produzindo 18. Né? Então, vocês vejam que o acúmulo de carbono está por volta de 0,75. Esse 0,75 é a integração com... Nós fazemos soja no primeiro ano, no segundo ano nós plantamos milho com braquiária. O L1PS, nós é soja no primeiro ano, no segundo ano nós já plantamos braquiária sem milho. Então, o de cima, ele recebe a adubação da soja, a adubação do milho e da braquiária. E nós fazemos a adubação de manutenção no pasto. Só essa diferença da adubação do milho, vocês vejam o reflexo que dá isso ao longo dos anos. Né? Então, aí nós temos condições, então, de fazer uma mitigação de 1,8, 1,5, 1,4, né, animais, em termos de animais que podem ser mitigados, animais que emitem
ou 1.500, ou 1.800, ou 2.000 quilos de CO2 equivalente. Né? E aí tem outras comparações aí, tem uma testemunha, que é o pasto degradado ali em cima. O teste é o pasto degradado. Então, o pasto degradado, nós temos aí uma perda de 0,75. Eu não me lembro dos números aí, o Roberto apresentou uns números ali, eu não me lembro exatamente, mas está dando 2.700. Eu não me lembro se ele apresentou um número lá, 2.200, alguma coisa assim. Então, tá bem próximo do que foi dito aqui. Então, Macedo, se me permite, o senhor conseguiria finalizar aí em 5 minutos? Consigo. Por favor, por favor. Então, essas aqui são as tabelas que vão ser utilizadas no protocolo de carne baixo carbono, tá certo? Isso está disponível, vou mostrar a publicação, que já está público isso. Né? Esse aqui são os estoques de carbono. Lembrando também que existem critérios de fertilidade para as diferentes forrageiras, para a utilização do potencial. Isso pode ser encontrado no nosso dispositivo Pasto Certo, que é um aplicativo gratuito que está disponível para o sistema Android, para o sistema iOS e na coisa. Então, nós já partimos diretamente para as recomendações gerais. Né? Como recomendações gerais, nós diríamos, primeiro, uma recomendação acessória é atender legislação. Isso faz parte lá do programa Baixo Carbono, né? Isso aí vai fazer parte. Então, isso aí é mais uma lembrança, mas eu não vou ensinar o Padre Nosso com o Vigário, porque vocês sabem tudo isso aí. Vocês sabem porque vocês estão com a espada de Damocles na cabeça em relação a isso aí. Mas é sempre bom lembrar, né? A propriedade destaca a documentação de acordo, necessidade do CAR, adotar boas práticas de uso geral, uso de áreas consolidadas, evitar áreas recém-desmatadas ou queimadas, né? Tudo isso vocês já sabem, mas eu só estou relembrando. Com relação às práticas agronômicas, nós temos que enfatizar a utilização do plantio direto, rotação de culturas, sistemas integrados, o manejo adequado da pastagem em relação ao tempo, altura de pastejo, de acordo com a espécie forrageira, a cobertura do solo, né? O monitoramento da qualidade do solo, as práticas zootécnicas, os animais produzidos a pasto na maior parte do tempo, desde a fase de recria até a terminação. Né? É permitido o confinamento, mas preferencialmente adotar como critério que mais de 50% do ganho de peso seja obtido em sistema de pastejo. Tudo isso vai ajudar a vender o peixe lá na frente. E vai ajudar a consultoria, que vocês já estão até com consultoria internacional. Né? Isso tudo vai ajudar. Animais identificados, pesagens controladas, abatidos de 24 a 30 meses e com maturidade no abate. Bom, as práticas adequadas, todas essas podem ser obtidas também com apoio de políticas públicas já disponíveis, como é o programa ABC, né? O programa de integração lavoura-pecuária, que está disponível na Embrapa. Esse aqui é o documento número 280, está disponível na Embrapa, o endereço é esse aqui que está aqui embaixo, tá certo? Ele está disponível para quem quiser ler, são as diretrizes técnicas para a produção de carne com baixa emissão de carbono. Então, isso aí são as regras gerais. Um protocolo detalhado está sendo montado, tá certo? Aonde vão chegar os detalhes, como tem que se fazer ao nível de fazenda, em relação às práticas gerais, ao manejo do solo, ao manejo da pastagem, ao manejo do animal, certo? Mas aí estão as informações gerais. Né? Outras informações importantes também podem ser obtidas no aplicativo Pasto Certo, que eu já comentei com vocês aí, né? Em relação à espécie a cultivar forrageira, né? Existe esse comunicado técnico e tem o sistema digital que está todo que pode ser baixado no celular de forma gratuita. Tá? Como manejar o pasto? Em termos de manejo de forrageiras tropicais, nós temos esse comunicado técnico aí, que é para a utilização da régua de manejo. Então, tudo isso faz parte do conjunto. Né? São coisas, muitas delas, extremamente baratas. Né? Manejar bem o pasto não custa nada. É gestão. Não é insumo, é gestão.
né? E tem um reflexo extremamente importante em relação ao carbono. Bom, indo direto, então, para a recomendação, vamos dar uma sugestão. Então, vamos fazer uma recomendação geral. Primeiro, para a fazenda Água Viva, cujo solo é de uma textura arenosa e o teor do estoque de carbono no solo, aonde nós verificamos, no caso que nós estudamos, está baixo. Nós consideramos que está baixo. Que práticas podem ser adotadas para aumentar o carbono visando a intensificação? Primeiro, rever e ajustar o manejo das pastagens, com relação à altura, cobertura de solo. Nós desconhecemos o manejo geral da fazenda, não estamos dizendo que o manejo está errado, mas tem que ser revisto, realinhado, se está tudo ok mesmo, o que pode ser melhorado. Tal. Isso aí ajuda. Reposição de nutrientes através da adubação, correção da acidez, inclusão da leguminosa forrageira para algumas áreas, não necessariamente de todas, principalmente para a área de cria, se for o caso. Não revolvimento do solo tanto quanto possível e a possibilidade de utilização de sistemas integrados. Né? Eu estou dizendo não revolvimento do solo tanto quanto possível, porque em algumas situações, quando nós iniciamos o processo de recuperação, em algum momento nós temos que revolver, não tem jeito. Tem muito cupim, tem muita invasora, nós temos que preparar terraço, né, refazer. Então, vamos fazer bem feito, fazemos uma maquiagem muito bem feita no solo, e daí para frente não se mexe mais. Construímos a fertilidade e daí para frente manejamos de forma adequada. Na fazenda Roncador também não é muito diferente, mas ela tem uma vantagem. Né? A textura do solo já é um pouco menos arenosa, na textura média, deve ter textura argilosa nas proximidades. Né? Os teores de carbono e estoque estão de nível médio adequado, então uma situação um pouco mais confortável. Né? E as práticas para aumentar, eu também daria uma olhada no manejo das pastagens com relação às diferentes espécies que tem na fazenda. A reposição de nutrientes merece um monitoramento, né? E o não revolvimento do solo, tanto quanto possível, a mesma coisa, e LP associado ao plantio direto, o sistema de plantio direto. E eu convido todos vocês para assistirem no dia 4 a 5 de maio, próximo vindouro, o 2º Congresso Internacional de Integração Lavoura-Pecuária, que será realizado aqui em Campo Grande, mas será de forma virtual. Então, eu, o Roberto e tal, nós estamos envolvidos nisso. O Roberto é o presidente da comissão científica e estou ajudando ele aí na revisão e tal. Nós fazemos parte disso. Então, aqueles que estiverem interessados, nós teremos palestrantes de várias partes do mundo, né? E palestrantes brasileiros, serão apresentados bastante trabalhos. Aqueles que tiverem interesse, anotem na agenda aí. E, desde já, então, muito obrigado, Pedreira. Eu estourei o tempo aí, uns 5 minutinhos, se foi isso? Você tem senioridade para ficar a noite toda, viu, Macedo? Tenha certeza disso. Tenho certeza. Eu teria mais coisa para falar, Pedreira, mas dado o adiantado da hora, então nós temos que deixar meio marcado uns pontos importantes, uns pontos focais, e aí as perguntas nós estamos à disposição aí para esclarecer, ou então, se eu não souber, eu vou dizer eu vou procurar quem sabe. Você sabe, sim, Macedo. E eu queria aproveitar a chance para cobrar de você que você agora nunca mais se afaste da Liga do Araguaia. Não é porque terminou essa cooperação com a Embrapa que nós não teremos as luzes de você, Eduardo Assad, Roberto Giolo, a contribuição excepcional que vocês vêm dando. E isso me remete a 1974, eu trabalhando com Alisson Paulinelli, quando no ano anterior tinha sido criada a nossa querida Embrapa em 73, não foi? E aí o resultado desses anos, dessas décadas todas, essa revolução que vocês da Embrapa, cada um de vocês, promoveu aí na agricultura tropical, e eu fico muito honrado de tê-lo aqui conosco, compartilhando esse conhecimento. Queria destacar 3 coisinhas só antes de entrar aí com o Raul com as perguntas, o Macedo. Você chamou muita atenção, e é importante, de que não é porque o sujeito está num determinado nível baixo de carbono, de manejo, de práticas, etc., que ele não deve olhar a perspectiva do protocolo. Ao contrário, é um processo de melhoria contínua,
ele tem que se espelhar nas expectativas e nos pré-requisitos do protocolo carne baixo carbono, para ele avançar num processo de melhoria contínua. Outra coisa muito importante, foi um aprendizado grande nosso no projeto Carbono Araguaia e no projeto Baixo Carbono Araguaia aí com vocês, foi o que você chamou da história do sistema. Cada pasto, cada fazenda tem uma história própria, tem uma característica própria de modelo de manejo, de insumos que utiliza, e isso tudo constrói uma vida para o carbono. Isso aí me remete à dificuldade que a gente tem encontrado, viu, Macedo? E eu sei que a dificuldade, sobretudo de vocês, pesquisadores da Embrapa, em mostrar isso lá fora, mostrar isso para os pesquisadores de fora, para os auditores, para os verificadores. Não dá para você vir de fora para dentro com parâmetros, com metodologias e com fatores que não levam em consideração o que você, com muita propriedade, chamou da história do sistema. Cada fazenda, cada pasto, cada bioma guarda uma história e guarda uma situação. A última coisa para chamar a atenção é o carbono neutro versus o baixo carbono. Nós estamos, até pelo perfil dos nossos produtores, que ainda não chegaram no componente florestal, tentando trabalhar, então, a expectativa do baixo carbono, que não é baixo carbono, o carbono é muito, mas é baixa emissão, nós sabemos disso, e temos, então, uma enorme expectativa com o lançamento aí definitivo e oficial do protocolo baixo carbono. Por último, Macedo, fazer um pedido. Você citou as diretrizes técnicas em relação à referência do documento para acesso aí de diretrizes técnicas, o pasto certo, etc. Se o geólogo que está nos assistindo puder depois nos enviar os acessos a essa documentação, nós agradecemos muito, que daí nós já disponibilizamos aos membros da Liga do Araguaia, através do grupo que nós temos, então a gente vai caminhar nessa direção. Passo imediatamente ao nosso querido Raul, para ele formular as perguntas, e deixo aí à vontade, doutor Macedo, agradecendo desde já esta enorme contribuição aí, e reiterando a nossa expectativa de continuar tendo vocês conosco. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, professor Macedo. Pedreira, você me soltou aqui com uma bucha na mão, a participação da turma foi tremenda, tá? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer um resumo geral, tá bom? Das perguntas, as pessoas não fiquem chateadas caso não sejam contempladas, mas eu busquei incluir nas perguntas o rol de curiosidades. Professor, o plantio de árvore, a integração lavoura-pecuária, ela é o melhor sistema. A pergunta que tem é o seguinte: com a sua experiência, como nós podemos adotar essa prática de integração lavoura, pecuária e floresta no Vale do Araguaia, onde nós não temos um mercado que demanda a madeira ainda? O senhor teria alguma sugestão ou alguma espécie que seria de um custo mais barato para a implantação e, de certa forma, contribuir com o processo de remoção de carbono? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. O microfone está aberto, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: não existe uma... quando eu ouvi o tamanho do projeto da Liga do Araguaia, de 60 e tantos produtores, 70 mil hectares, quer dizer, só esse elenco dessa iniciativa é uma motivação enorme para um projeto como esse. Isso é um desafio enorme e vocês estão de parabéns com relação a isso, né? Isso veio de dentro para fora, né? É muito complicado quando o governo, o Estado vai, mas isso veio de dentro para fora e está motivando muito isso aí. Todos estão ansiosos para saber qual é o melhor sistema, para se estabelecer um sistema desse aí. Eu diria para vocês o seguinte: olha, antes de vocês pensarem na árvore,
porque a árvore é um componente extremamente importante, é um componente que neutraliza tudo, tá certo? Mas ele tem essa questão do mercado importante. A espécie que deve ser utilizada, a forma como ela deve ser plantada, como é que é o comércio local para isso, como é que é a infraestrutura dentro da fazenda para chegar na fazenda, isso tudo tem que ser pensado muito meticulosamente, de uma forma muito bem planejada, para que o produtor não se frustre. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos vários projetos onde tem sido utilizado o eucalipto. Em alguns lugares, os produtores tiveram algumas dificuldades, principalmente com relação à comercialização posterior, tá? E em outros tiveram sucesso. Alguns que trabalharam com serrarias, com mini serrarias, estão próximos de centro consumidor, próximo da indústria da construção civil. Então, esses são aspectos mercadológicos que precisam ser vistos com muito carinho, né? Aí no Mato Grosso, eu recomendaria que vocês entrassem em contato com a nossa Embrapa, a Embrapa Agro Silvo Pastoril, lá em Sinop. Os nossos colegas de Sinop têm uma experiência grande com outras espécies. Nosso colega Flávio Vruck, né? Ele faz um trabalho muito interessante, muito importante de transferência de tecnologia de sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Ele tem uma noção muito melhor do que eu em relação às espécies e do ecossistema de vocês aí. Então, à distância, eu não me atreveria a fazer uma sugestão para vocês, mas eu acho que os nossos colegas da Embrapa lá têm muito mais base para fazê-lo. Eu acredito que, mas fiquem sempre atentos. A comercialização do que vai ser feito depois, porque a árvore não sai em 2, 3 anos, ela vai ter que sair, vai demorar um tempo. E vocês terão vamos dizer assim, um ajuste tecnológico um pouquinho mais sofisticado para levar o sistema adiante. É factível? É. Havendo mercado, com certeza é. Bacana, professor. Segue outra pergunta aqui que eu também achei bem bacana e prática. Como estabelecer a leguminosa em pasto, as filosantes, no caso que o senhor recomendou, em pasto já implantado, sem mexer na estrutura do solo, né, que é a indicação, se é possível, se não é possível, e, se for possível, como que nós vamos fazer o controle das ervas daninhas sem matá-las? É uma região arenosa onde existe muita brotação das pragas ditas moles, né, de caules moles. Bom, esse é um desafio grande, né? Primeiro, o Estilosantes Campo Grande, ele tem uma adaptabilidade muito boa em solos arenosos de textura média. Solos mais argilosos, ele se estabelece, mas ele não tem a mesma persistência que ele tem nos solos mais arenosos e mais de textura média. Eu já fiz implantação de algumas vezes, mas eu não tinha esse componente que você colocou aí, que são as invasoras, né? Eu fiz por exemplo, o pasto não estava muito degradado, né? Ele estava ligeiramente, vamos dizer assim, perdendo o vigor. Eu fiz uma supressão com herbicida e entrei com a plantadeira de plantio direto. Quer dizer, a pastagem ficou de meio verde, meio amarela, não morreu, e eu reintroduzi o estilosante, consegui introduzir o estilosantes e permeabilizar ele por pelo menos uns 3 anos, mais ou menos, né? Uma coisa que nós precisamos ter em mente é o seguinte: a consorciação de leguminosas com pastagem, nem sempre nós conseguimos fazê-la perene, né? Muitas vezes nós temos que reintroduzir, reforçar a cada 4 anos, a cada 5 anos, né? Mas você paga. Eu gostaria de dizer que você paga o custo de semente no ano seguinte. O custo que você gasta de semente, a arroba adicional que você ganha e economiza na adubação nitrogenada, você já ganha no ano seguinte, quando você consegue estabelecer adequadamente a leguminosa. Então, vamos pegar agora, já que o senhor citou no nitrogênio,
uma pergunta ligada a isso daí. É do Natanael Júnior, lá da Barra. Hoje em dia é citado muito o uso de bactérias em síntese. Bactéria Azospirirum brasiliense, para melhoria das pastagens e fixação de nitrogênio. Isso impacta grandemente nas condições? Olha, nós já fizemos alguns trabalhos com o Azospirillum, mais em condições controladas do que em campo, mas temos informações de utilização em campo. Então, é uma área promissora, né? É uma área promissora, mas você precisa da ajuda de um pouco. Ele funciona melhor quando você aplica, tipo, 20 quilos de nitrogênio junto com ele. Você ajuda a planta e ajuda o estabelecimento dele. Você não pode fazer, vamos dizer assim, substituir integralmente a adubação nitrogenada, mas ele dá um plus de uns 20%, 30%, quando você consegue estabelecer adequadamente o azospirilo. Então, é uma tecnologia promissora. Ok. Carmen Bruder, fazendo Entre Rios. A braquiária umidícola está entre as santas braquiárias e é também eficaz para sequestrar o carbono. Poderíamos assim dizer que nas áreas úmidas, o uso dela em substituição ao capim nativo pode garantir uma melhora nos níveis de carbono na pecuária pasto? Bom, eu não tenho experiência com medindo o sequestro de carbono, estoque de carbono em braquiária umidícola. Eu tenho informação da literatura, tá? Mas ela tem um sistema radicular profuso também, bastante grande, e ela tem um potencial de sequestrar carbono bastante razoável, possivelmente entre a decumbens e o marandu, né? Agora, se ela sequestra mais que o capim nativo ou menos, nós precisaríamos medir. Eu nunca medi, mas o potencial, né, aparenta, né, vamos dizer assim, porque vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você tem uma pastagem nativa e com muitas brotações, um cerradinho, né, um campo cerrado, etc. O que nós temos observado é o seguinte: pastagens lado a lado de, né, campo cerrado, etc., bem manejadas, tem muito mais carbono no solo do que o capim nativo. Isso aí não tem dúvida. Eu aqui tenho cerradão, eu tenho um pouco mais de carbono nas áreas de pastagem, carbono no solo, nas áreas de pastagem, do que na vegetação nativa de cerrado. Esse exemplo que eu mostrei na apresentação mostra. O cerrado tem 150 toneladas até 1 metro de profundidade e a pastagem bem manejada tem 158, 160. Nós temos 8, 10 toneladas a mais. Então, é provável, né, nós temos que medir, mas tudo indica que a braquiária umidícola também tem um potencial de sequestro de carbono considerável. Outra pergunta, professor. Tem essa e mais uma para finalizar. Muitas fazendas ou os proprietários não têm vocação para a agricultura, mas conseguindo altas lotações e redução na idade de abate com integração pastagem pecuária intensiva e sem lavoura, conseguimos boas taxas de sequestro de carbono? Pergunta da Teia, da fazenda Estrela do Sul. Como é que ela chama? Teia. Teia. Isso. Estrela do Sul. Olha, eu tenho vários amigos que têm um perfil pecuarista que eles não querem saber de lavoura. Inclusive, tenho amigos que eram integradores lavoura-pecuária, 2 irmãos dividiram a fazenda, um toca lavoura e o outro toca pastagem. O outro faz integração lavoura-pecuária e ele só faz pastagem. Solo arenoso, né? Mas ele intensifica a produção. Ele não fica 1 ano sem fazer adubação de manutenção, recomposição.
e ele é um produtor muito bem sucedido. Nós não fomos medir o carbono só na área dele, mas eu tenho certeza absoluta que ele está acima da média. Ele, inclusive, está num solo arenoso, e eu tenho certeza que ele está no nível de médio adequado, com certeza. No médio, eu tenho certeza. E, muito provavelmente, no nível adequado. Mas porque ele maneja adequadamente, né? Tanto do ponto de vista animal, como de reposição de nutrientes. Então, não é uma obrigatoriedade você fazer integração lavoura-pecuária, desde que você faça um manejo intensivo da pastagem da forma adequada, né? Provavelmente, você vai ter uma não amortização dos custos, como você teria na integração. A vantagem da integração é essa. Você amortiza um pouco os custos. Mas, às vezes, isso é muito relativo, porque depende. Às vezes não tem infraestrutura aberta, a estrutura de estradas nas proximidades, compradores, chegada de insumo. Então, o produtor tem que se socorrer com o que é mais viável para o caso dele, né? Tá, ok, professor. Quando teremos a finalização do protocolo CDC para orientar nossas práticas na direção de baixo carbono e não carbono neutro? Olha, em breve, nós estamos quebrando a cabeça. Nós estamos com reuniões semanais, já há mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, né? Afinando, porque nós precisamos juntar um número muito grande de técnicos, né? Você imagine que isso não pode sair da cabeça de 2, 3 pesquisadores. Nós começamos lá atrás com um workshop gigante, onde nós reunimos uns 60 pesquisadores do Brasil inteiro, relacionados à pastagem, relacionados a solos, à produção animal, né? Fizemos todo um brainstorm em cima disso aí, né? Fizemos toda uma arrumação, uma catalogação, para sair essas diretrizes. Então, isso são as linhas gerais. Agora, a partir daí, começa o detalhamento. Bom, tudo bem, as diretrizes estão aí, mas como é que eu meço isso no campo? Como é que eu certifico, né? Como é que a certificadora vai lá? O que o indivíduo precisa fazer? Como é que ele se inscreve, né? Que papel que ele precisa preencher? Como é que tem que ser acompanhado? Então, isso tudo, eu estou mais envolvido com a parte técnica, mas tem os colegas que estão envolvidos com isso, e isso dá um trabalho muito grande, né? E a Embrapa não vai certificar, nem vai fiscalizar nenhuma propriedade. Nós vamos dar as linhas gerais do programa, e isso vai ser feito em coordenação com como é que se chama? A Confederação Brasileira da Agricultura, etc., né? E as certificadoras que vão entrar no processo, né? Isso aí, eu acredito que lá para meados do ano, né, nós estaremos já com isso já afinado e pronto, que nós, uma vez terminado, nós vamos ter que fazer algumas validações e tal, e ainda vai ser a versão 1.0, né? Nós vamos melhorar isso a cada ano, a cada 2 anos, nós vamos implementando, juntando o banco de dados, que vão aparecer as exceções, né? Vão aparecer os casos que a gente não previu. Isso aí é normal num processo de estabelecimento disso, de outras práticas, de zoneamento, tudo isso. Sempre tem as exceções que aparecem que a gente tem que ir ajustando com o tempo. Ok, professor, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas respostas. Está com você, Pedreiro. Muito bom, Raul. Uma beleza ver a participação do pessoal, ver a enorme contribuição do Dr. Macedo. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade, Macedo, de fazer um convite. Quando vocês forem lançar o protocolo carne baixo carbono, nós façamos ou remoto ou presencial, vai depender aí dessa pandemia, façamos um evento de lançamento lá no Vale do Araguaia, com a Liga do Araguaia. Nós temos, assim, um maior prazer, a maior honra de estar ajudando a divulgar, disseminar esses preceitos aí, que são da maior importância. Antes de passar para o Caio, para fazer o encerramento, então, desse nosso evento, eu queria deixar rapidamente duas questões aí, deixar explicitar.
A primeira é agradecer a equipe que ajudou a organizar esse evento. Não é brincadeira. Teve momentos que eu dizia outro dia para os nossos companheiros, que eu me lembrei de Winston Churchill, que dizia que no meio do fogaréu, continue caminhando, não pare não. E foi um pouco o clima que nós encontramos em algumas vezes na organização disso tudo. Então, o Raul, o Cacau, a Flávia, a Fernanda, o Quinor, o João Paulo, sobretudo, mas todos os membros da Liga que ajudaram muito, deixar registrado o nosso mais afetuoso abraço e carinho e agradecimento pelo empenho e dedicação.